E olha, você já reparou que tem sempre aquele amigo, até mesmo aquele familiar que só come batata frita e arroz branco? E quando você oferece uma salada, parece que a pessoa vira aí um detetive de alimentos procurando qualquer desculpa para não experimentar. Pois é, esse comportamento tem um nome, viu? Seletividade alimentar. E hoje nós vamos entender o que está por trás disso e como podemos lidar aí com isso de uma forma mais saudável. Aqui comigo a nutricionista Thaís Ferrari. Um prazer te receber, Thaís. Prazer é meu. Thaís, vamos começar explicando para o pessoal de casa o que é exatamente seletividade alimentar. Deu para pegar ali a linha de raciocínio pelos exemplos que eu trouxe, né? Sim, perfeitamente. A seletividade alimentar é quando a pessoa, não só uma criança, né, ela restringe muito os grupos alimentares. Então, ela quer comer só o arroz, né, e pode ser por alimentos de coloração, então só alimentos brancos, ou só texturas específicas. Então, é uma restrição alimentar. Uhum. No caso, a gente vê muito, né? Pelo menos o pessoal, acredito eu, que está em casa, deve relacionar muito isso ao transtorno do espectro autista. Isso é muito comum em pessoas que têm o TEA? Sim, muito comum. A seletividade alimentar, ela permeia todo mundo, né? Então, todas as crianças vão passar por isso, por alguma fase da vida, mas no espectro autismo, eles têm um agravamento do quadro, até mesmo pelo transtorno do processamento sensorial ou algumas questões gastrointestinais, pela própria rigidez cognitiva. Então, são situações que vão agravando o quadro da seletividade alimentar. Olha só, eu vejo, né, eu tenho conhecidos, enfim, que têm o transtorno e que, de fato, assim, eles ficam fissurados em um único alimento. Daqui a um tempo vai, troca o alimento, muda, né, o foco, digamos assim. Isso é bem comum, então? Sim, é bem comum. As crianças, normalmente, elas têm um perfil, né, então... gostam de alimentos mais crocantes, então elas ficam por muito tempo nisso, ou alimentos só de uma determinada cor. Dependendo de como for, isso é normal, isso vai acontecer, né? Agora a gente precisa ir entendendo se não está agravando o quadro, se a gente não está tendo uma questão nutricional importante, né? Mas de uma forma geral isso acontece muito, principalmente com o espectro autista. Você comentou agora há pouco que não são só as crianças, os adultos também. Aí complica, né, a situação, desde quando a pessoa, né, não está dentro do espectro, no caso. Sim. Como é que a gente faz para identificar ali que passa a ser uma questão, um problema que vai afetar a saúde da pessoa? No geral, assim, todo mundo vai passar por essa fase. Então, é muito comum a gente ouvir o relato assim: na introdução alimentar foi uma maravilha, comia muito bem. A partir dos 2 anos começou a selecionar os alimentos. Isso é normal, as crianças elas vão passar por essa fase. E nessa seleção, porque elas estão descobrindo mais autonomia, tem uma parte do cérebro que é a ínsula, que ela também vai estar se desenvolvendo, amadurecendo. Então, a gente vai passar por esse processo. Porém, algumas crianças não tratadas, isso vai agravando o quadro. E dependendo de como a gente lida com essa questão da seletividade alimentar, pode causar alguns traumas. Então a gente força muito a criança a comer, né? A gente vai insistindo muito para que a criança coma. O ambiente da alimentação começa a ser um ambiente de muito embate. Então eles começam a realmente ter mais aversão. E aí isso pode se prolongar por mais tempo e, dependendo, persistir até a vida adulta. A gente pode entrar em quadros mais agravados, como a dificuldade alimentar pediátrica, onde a gente tem a restrição de grupos alimentares inteiros. E a gente pode entrar também no TARI, que é um transtorno alimentar restritivo evitativo, que daí isso também perdura por uma vida inteira. Olha só o que seria esse transtorno que você comentou agora. O transtorno alimentar restritivo evitativo, ele é descrito no DSM-5, então também é uma doença de saúde mental, que é um quadro muito mais agravado da seletividade alimentar. Então, onde as crianças ou pessoas adultas, elas restringem de uma forma muito significativa a quantidade do que vai comer e também a variedade. É como se fosse o transtorno da anorexia. Caramba! Então, nessa gravidade da anorexia, porém não tem nada relacionado a corpo, né? Na anorexia a gente pensa, a pessoa ela quer muito o emagrecimento.
No transtorno alimentar restritivo evitativo, ela só quer evitar e restringir alimentos, mas não tem nada a ver com a questão física. Caramba, e essa restrição, né, essa falta de variedade ali na hora de se alimentar pode afetar a nutrição, né? Quando a gente fala ali de deficiência alimentar mesmo, de ter ali um nutriente no corpo. Sim. Quando a gente pensa na seletividade alimentar, são deficiências mais leves, né? Mas mesmo assim a gente precisa ir sempre dosando e entendendo como que essa criança tá. Vai depender muito de como é a alimentação da criança, né? Então, do que a criança está restringindo. Mas de uma forma geral, a gente pensa muito e se preocupa muito com o ferro, com o zinco, com ômega, com vitamina B12. Normalmente essas são as vitaminas que estão mais baixas e que a gente precisa fazer reposição ou entrar com os alimentos, né, de forma lúdica, para a gente conseguir que a criança realmente volte a esses níveis no normal. E aí papai e mamãe precisam estar atentos, né? Buscar sempre ali uma ajuda médica para fazer esses exames justamente para avaliar como é que estão esses índices. Agora falando, né, dessa questão, quando a criança está evitando demais, quando é que o papai e a mamãe sabem que é a hora de buscar um profissional, que não é só uma mãe ali que a criança tem feito? A seletividade alimentar, ela se confunde muito com a birrinha para comer, né? Então, é verdade. A gente precisa ficar de olho, principalmente quando a criança começa a restringir o grupo inteiro. Então, quando a gente fala de grupos alimentares, se a criança não come nada de carboidrato, então não come arroz, não come batata, não come macarrão, não come pão, já está realmente afetando muito todo esse macronutriente, né? Então, os carboidratos estão ficando deficitários. Ou não come nenhum tipo de carne, não come leguminosas. Então, quando a gente pega um grupo inteiro e a gente percebe que a criança está restringindo muito, é o horário da gente, assim, precisa realmente correr atrás. E aí vai procurar são vários profissionais, não só o nutricionista. Principalmente quando a gente fala do transtorno do espectro autista. A gente precisa entender o porquê que isso está acontecendo. Se é só uma seletividade natural ou se tem algum outro componente. Então, no transtorno do espectro autista, a gente tem muito do processamento sensorial. Então, pode ser por texturas que incomodam, cheiro que incomoda, porque eles têm essa hipersensibilidade, né? Então, isso pode estar agravando, pode ser alguma questão gastrointestinal, então um refluxo, né? Então a gente precisa ir investigando e até a parte de rigidez cognitiva. Então, se eles determinam que só vão comer um alimento de uma determinada cor, olha só. Então a gente precisa trabalhar de uma forma multidisciplinar ou interdisciplinar. Nesse caso aí, então, trabalha conjunto, né? Psicólogo, nutricionista, vários médicos aí envolvidos para conseguir tratar. Normalmente, eu observo muito, pelo menos, que, por exemplo, o brócolis é um dos vilões ali. As crianças têm pavor quando vê. Tem um jeitinho de introduzir esse tipo de alimento? Alguma dica que você pode trazer para o pessoal de casa? Sim, o brócolis, ele fica meio bem vilão, né? A gente vê isso. Mas dá pra gente fazer muito na parte lúdica. Então, a gente tem como cultura, nós fomos ensinados a não brincar com os alimentos, né? É verdade. E em terapia alimentar, a gente desconstrói muito isso, porque a ideia é brincar com os alimentos. Então, eu vou colocar o brócolis como uma arvorezinha. Olha. Então eu vou deixar a criança participar desse momento, a gente vai construir uma maquete, eu vou pegar o hiperfoco da criança, então se é dinossauro, então eu vou construir uma floresta, a gente vai colocar os dinossauros, o dinossauro vai comer o brócolis, e aí a gente vai trabalhando com ele cru, com ele cozido, vai vendo que muda a cor, muda a textura, e a gente vai sentindo como que a criança consegue se aproximar desse alimento de uma forma muito tranquila. Porque a ideia é essa, que ele consiga se aproximar e perceber que ele pode provar, que ele pode tentar experimentar esse alimento sem necessariamente precisar comer. A gente trabalha muito com a exposição sucessiva dos alimentos, então eu preciso primeiro que a criança tolere esse alimento. Olha! Depois eu preciso que ela interaja de alguma forma com ele, então pode ser brincando, né, pegando, a gente fala, vamos dar um banho nas uvas? A gente vai tentando algumas estratégias. Eu preciso
aproximar esse alimento da boca, né? Então eu vou trazendo, vamos cheirar, vamos sentir se esse cheirinho é bom ou não. Vamos dar um beijinho. Então a gente dá um beijinho no brócolis, dá uma lambidinha, dá uma mordidinha. A gente vai trabalhando com mordidas pequenininhas e mordidas maiores. Então uma mordidinha de ratinho. E aí a gente vai ampliando isso até que a criança se sinta segura para daí sim ela chegar ao comer. Olha só que bacana, é um trabalho aí que requer paciência, uma coisa mais lúdica ali para entrar no mundinho da criança, né? Quando a gente fala sobre isso, logo eu penso que o oposto é justamente aquilo que você comentou agora há pouco. Forçar, então, vai na contramão e aí prejudica todo o processo ali que você pode ter até, né, já evoluído. Sim, quando a gente começa a forçar muito a criança a comer, eu vou trazendo muita insegurança, né? Então, é importante que a criança ela tenha modelo. Então, é importante que a gente consiga comer à mesa, que o pratinho da criança seja igual ao prato do adulto, de referência. Então, é difícil para a criança comer o brócolis se no prato do adulto não tem o brócolis. Né? Ele vai olhar e vai falar, mas por que não está comendo? Então, ele precisa sentir segurança. A gente faz muito isso também, né? Quando nós somos expostos a algum alimento que a gente não conhece, vamos comer um prato de escargot, que a gente nunca comeu. A gente vai fazer exatamente esse processo. Primeiro eu vou olhar para esse prato e eu vou tolerar ele. Vou ver se eu consigo me aproximar. Depois eu vou começar a interagir. Então eu vou pegar o garfinho, eu vou espetar, vou tentar entender qual que é essa textura, vou tentar me aproximar para sentir o cheiro. A gente faz isso numa escadinha muito mais rápida, muitas vezes. A criança, às vezes, ela precisa de um pouco mais de tempo. Mas eu vou procurar num restaurante se tem alguém comendo o mesmo prato que eu e que cara que ela tá fazendo. Se ela tá gostando desse alimento, né? Se comeu e fez uma cara boa, comeu e fez uma cara ruim, eu já falo, opa, acho que não. E é isso, a criança ela vai precisar desse modelo. Se eu começo a forçar muito a criança a comer, eu perco esse tempo, né? E aí começa a ser uma situação muito aversiva, o ambiente da alimentação começa a ser muito aversivo, de muita briga, né? Caótico. E a criança, exato, e aí a criança começa a ficar mais refratária à alimentação. E é natural, né, que cada um aí siga um curso em relação a um determinado alimento, bem como você falou. Por isso é importante, acho que, respeitar, né, a individualidade de cada um e avaliar, de fato, como que vai evoluir. É um tratamento muito personalizado, né? Então a gente precisa entender o que a criança já tolera, o que ela gosta e a gente vai seguindo por esse caminho. Então, se a criança gosta muito de alimentos crocantes e eu for tentar trabalhar um purê, isso não vai dar certo. Mas eu posso, por exemplo, trabalhar uma abobrinha chips, eu posso trabalhar uma cenoura chips, em formato de salgadinho, que chame muito a atenção dessa criança, né? Que ela vai dar essa crocância. São pequenos detalhes, mas que vão trazendo uma segurança para a criança. E aí a gente consegue ir evoluindo a alimentação, porque o importante é que ela coma. A gente vai ajustando pequenos detalhes. Com certeza. Quando a gente fala, né, dos adultos, como é que a gente faz para ajudar um adulto que tem, então, ainda, né, essa seleção, essa seletividade alimentar? Normalmente com adultos a gente traz muito mais essa parte cognitiva da necessidade, mas a gente vai associando também com alimentos seguros. Então, por exemplo, eu não gosto de comer o próprio brócolis, né? Passei a infância inteira rejeitando esse brócolis, mas gosto muito de queijo. Então a gente pode fazer um brócolis com um molho de queijo e daí eu vou trazendo isso aos poucos. É sempre importante trazer esse alimento seguro, que deixa a pessoa mais confortável, com um paladar mais parecido com o que ela já conhece. Então, isso vai trazendo também me deixa mais favorável esse momento, né? Em pequenas quantidades, então, só um pouquinho de brócolis no meio do arroz. Então, eu vou trazendo isso de uma forma muito tranquila. Digo agora pela minha infância mesmo, assim, querer enganar a criança não adianta, né? Aquelas mamães tentam trazer ali um alimento que ela não gosta, diz que é outra coisa, isso também traumatiza. Porque a criança ela precisa muito dessa segurança, né? Então, perceber que ela está sendo enganada deixa a criança muito mais insegura. Então, assim, será que eu posso comer isso mesmo? Será que não tem nada escondido aí? Então, é importante que a criança participe também no momento da refeição.
do preparo. Deixar ela sabendo o que ela vai comer. Então, eu posso até fazer um hambúrguer com cenoura ralada no meio. E tudo bem, mas a criança ela precisa saber que aquela cenoura está ali. Até para que ela entenda que ela gosta de cenoura e que em outros contextos ela também vai conseguir comer a cenoura. Olha só que bacana. Então, enganar eu acho que não é o melhor caminho, mas a gente pode... Se a criança gosta, por exemplo, de macarrão com molho, eu posso deixar esse molho muito mais nutritivo, colocando outros legumes batidos, mas também é importante que a criança saiba que tem ali. Exemplos aí muito bacanas. Thais, pra gente finalizando então a entrevista de hoje, para quem quiser saber mais, né, vai ter uma palestra. O Instituto Unicamente, ele vai fazer um treinamento de autismo na prática. Vai ser no dia 18 de maio, a gente vai estar falando sobre a seletividade alimentar, trazendo também muito na prática como que a gente pode trabalhar isso. E também vai ter uma palestra sobre comunicação e linguagem, como trabalhar com as crianças não verbais. Então vai ser um evento muito interessante. Com certeza. Então, para saber mais, só acessar então as redes sociais, né, do evento, que é @instituto.unicamente. Obrigada pela participação, Thais. Foi um prazer te receber.